pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Paulo André e a gente vai dando sequência no nosso estudo de Direito Administrativo. Hoje a gente vai conversar bastante sobre o chamado Instituto da Licitação. Licitação, meus amigos, que é um tema muito recorrente nas provas de concurso público. A gente tem observado nos últimos anos que licitação vem sempre sendo cobrada, colocada nos editais e cobrada nas provas. Lá no último concurso público do MP, em 2012, realizado pela FADESP, foi cobrado licitação. Então, por essa razão, é imperioso que você conheça muito bem esse instituto e você consiga aí acertar as questões quando esse tema cair. A nossa ideia, meus amigos, é trabalhar com vocês licitação da mesma forma que a gente conversou em atos administrativos. Lá em atos administrativos, a gente falou bem bacana com vocês do conteúdo, trabalhando ele bem de forma objetiva, fazendo com vocês um estudo bem sintético, mas de acordo com aquilo que a banca costuma cobrar, e ao longo do nosso estudo, a gente foi enxertando exercícios. Então é dessa forma que eu pretendo trabalhar com vocês também em licitação. A gente vai tocar aqui nos temas principais, vamos trabalhá-los de forma bem concisa, mas de forma direta, da forma como a Setup vai cobrar na tua prova, e ao longo do nosso estudo a gente vai exercitar, para você ver como que a banca costuma cobrar, Aí a gente vai trabalhando para que você vá compreendendo bacana aí licitação. E a gente vai iniciar esse estudo já através do seu conceito. Vamos entender, meus amigos, o que vem a ser licitação. E olha lá, você sabe que a administração, ela precisa contratar. Ao longo da sua atividade, a administração precisa adquirir bens, serviços, realizar obras, mas também alienar determinados imóveis, móveis. Então, essa série de coisas que a administração precisa fazer, ela não vai fazer de qualquer jeito. Ela precisa de um procedimento que vai levar ao final a essas contratações. Então a administração pública, para ela contratar um serviço ou para adquirir um bem mediante contrato também, ou vender mediante contrato, é necessário que esse contrato seja precedido por um procedimento prévio. E esse procedimento prévio é que nós vamos chamar de licitação. Então a licitação, meus amigos, é um procedimento prévio às contratações da administração pública. Ok? Legal. Agora, para que a administração pública precisa licitar? Não é mais fácil a administração pública, se ela deseja contratar um serviço ou comprar um determinado bem, produto, ela ir no mercado, escolher o fornecedor ou a empresa que vai prestar o serviço e está tudo certo? Claro que não. Até porque você sabe, meus amigos, que a administração pública ela é calcada em princípios. E aqui eu destaco para vocês dois princípios importantíssimos e que nós já estudamos lá no nosso primeiro tema, que foi inclusive dos princípios da administração pública. Destaco, portanto, o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. Você estudou comigo, pelo princípio da legalidade, o agente público ele está subordinado à lei, de tal modo que ele só pode fazer alguma coisa se a lei assim permitir, se a lei assim determinar. Então, não pode o administrador público, se deseja contratar um determinado serviço, ir no mercado, ver lá qual é o melhor serviço, melhor empresa que presta esse serviço, na sua visão, ir lá e contratar. Existe uma lei que vai dizer como isso vai acontecer. É a Lei 8.666/93. Lei essa, meus amigos, justamente que fala sobre licitação, deste procedimento prévio às contratações. Tranquilo? Mas além do princípio da legalidade, a administração pública também está calcada pelo princípio da impessoalidade. E esse princípio, nós vimos, ele informa que o agente público, no seu atuar, ele não pode realizar suas atividades tendendo a prejudicar ou a beneficiar pessoas, privilegiar determinado fornecedor, privilegiar determinada empresa ou prejudicar determinado fornecedor, prejudicar determinada empresa. Não pode. A administração pública precisa ser impessoal.
Por isso é que ela vai trabalhar dentro de um procedimento, né, um procedimento prévio que vai dar uma ampla concorrência. E todos aqueles que desejem participar da licitação, nós vamos verificar, eles terão o quê? Paridade de armas, igualdade. Logo, a administração pública não vai atuar com vistas a querer privilegiar determinadas pessoas. Por isso que ela não pode fazer de qualquer jeito, por isso que ela não pode ir no mercado ou ir lá no Google e digitar o produto que ela quer e comprar na internet do seu jeito. Não pode. Então existe todo um procedimento calcado em lei e no princípio da impessoalidade que fará com que a administração pública venha ao final contratar o determinado serviço ou contratar a compra de um determinado bem. Legal, como também alienar ou até mesmo realizar uma determinada obra. Tudo isso vai necessitar, meus amigos, de licitação. E a finalidade, eu trouxe aqui para vocês, olha, 3 finalidades importantes. Por que a administração pública ela vem a licitar? E a primeira é a busca da seleção da proposta mais vantajosa. A administração pública, através da licitação, ela deseja selecionar a proposta mais vantajosa. Quando ela abre uma licitação, ela possibilita tantas quantas pessoas que quiserem participar daquele procedimento licitatório se inscrevam, adentrem. E a partir do momento que ela possibilita aquela disputa saudável e leal, a gente vai observar que aquelas empresas vão querer prestar a melhor proposta. Ora, se a administração pública quer contratar um serviço, todos aqueles que se inscreveram naquela licitação para querer vencer vão tentar colocar o melhor, dar o melhor serviço para a administração. E isso qualifica e muito a contratação que a administração pública vai fazer. Logo, a ideia, pelo menos na teoria, é que virá para a administração a proposta mais vantajosa. Ela vai acabar escolhendo a proposta que seja a melhor, a que seja a mais vantajosa para ela. Então essa é a primeira finalidade de por que a administração pública então faz licitação, faz esse procedimento prévio às contratações. Mas além de selecionar a proposta mais vantajosa, a administração também procura com a licitação garantir isonomia. Por isso que a gente lembra um pouquinho também da ideia da impessoalidade, né? Porque a administração não quer prejudicar, privilegiar a pessoa, A ou B. Então, ao trabalhar uma licitação, dando possibilidade para todos participarem, ela também deve garantir a todos esses participantes e concorrentes paridade de armas. Então ela deve garantir a todos os mesmos instrumentos e as mesmas garantias para que eles possam igualmente, de forma igualitária, participar daquela licitação. Agora, nós sabemos na prática, na realidade, que nem todos são iguais. A gente vai observar que nós temos empresas de porte muito grande. De outro lado, nós temos empresas de porte pequeno. São as chamadas microempresas, empresas de pequeno porte, e que não conseguem disputar de forma igual com essas grandes empresas. Imagina, por exemplo, aqui numa situação hipotética, a administração pública querendo comprar, por exemplo, um determinado gênero alimentício. Né? Vamos imaginar que ela quer comprar uma quantidade grande, por exemplo, de salsichas. E aí vem participar da licitação a Sadia, a Perdigão e a Aurora. E também vem participar o seu José, aquele senhor que tem uma empresa familiar, aonde ele faz a sua salsicha artesanal, mas que ele quer também participar da licitação. Como que o seu José vai conseguir concorrer com essas grandes empresas? E olha, gente, eu não estou fazendo propaganda, não. Trouxe aqui apenas 3 grandes empresas desse ramo, para que você consiga observar que não dá para competir de forma igual com elas. Por essa razão, a administração pública dá um tratamento diferenciado para o seu José, obviamente, para que ele, na realidade, na prática, ele realmente consiga competir de forma igual. Então esse tratamento diferenciado que é dado e que a gente vai observar ao longo do nosso estudo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tratamento diferenciado dado às empresas de pequeno porte e às microempresas, são na realidade para que se venha garantir na prática essa isonomia.
é a chamada isonomia real, material. Não é uma isonomia só na forma, porque na realidade as pessoas não são iguais e as empresas que vão entrar numa licitação também não são. Então há sim um tratamento diferenciado dado a MEs e EPPs, mas para que se possa na prática garantir essa isonomia. E por fim, a administração pública também com a licitação deseja garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Isso veio em 2010, meus amigos. No ano de 2010, surge, portanto, mais essa finalidade para a administração pública, o de, através do procedimento licitatório, garantir o desenvolvimento nacional sustentável. A licitação ela deve estar calcada com esse fim, na busca do desenvolvimento nacional sustentável. Também ao longo do nosso estudo, a gente vai revisitar essa finalidade aqui. Então, em um determinado momento, a gente vai conversar sobre algumas situações e eu vou te lembrar, olha só, aqui está a administração buscando esse fim, querendo garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Não se preocupe, em momento oportuno, a gente retoma essa ideia novamente. Agora, avançando, para você ver como licitação é um tema tão importante, um tema tão denso, que ela possui, inclusive, princípios que lhe são próprios e que nós precisamos estudar, porque vez ou outra cai no concurso público, cai nas provas de concurso público. Então, olha só, a gente vai conversar agora acerca de alguns princípios que são voltados para a licitação. E a gente começa falando sobre o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é um princípio que você já está muito afeiçoado. Você já conhece o princípio da publicidade. Você já se deparou com ele. Então, olha lá. Pelo princípio da publicidade, que a gente viu lá no nosso estudo de princípios, a administração pública ela tem que dar a maior transparência, ampla divulgação de suas atividades, de seus atos. Essa é a ideia do princípio da publicidade. O administrador público, o agente público, ele tem que ser transparente na sua atuação, dar máxima divulgação. Essa é a ideia da publicidade. Na licitação não é diferente. Pega-se essa ideia para dizer que todas as vezes que a administração pública deseja contratar um determinado serviço, comprar um determinado bem, vender um determinado bem, realizar uma determinada obra, ela vai precisar dar a máxima divulgação para que todos aqueles que sejam interessados e se adequem àquela licitação possam participar. Então essa é a ideia da publicidade, dar ampla divulgação e transparência daquele determinado procedimento para que todas as pessoas interessadas possam participar, até para que a administração pública possa, de fato, ao final, selecionar a proposta mais vantajosa. Legal, gente? Bacana. Além do princípio da publicidade, eu destaco para vocês agora esses sim princípios mais específicos da licitação, o princípio do sigilo das propostas. E aí você deve estar pensando, mas que contrassenso! Você acabou de falar que um dos princípios que regem a licitação é a publicidade, e agora você está falando de princípio do sigilo das propostas? Não é meio contraditório? Pode até parecer, mas não é não, gente. Você precisa entender que todas as vezes que a administração pública ela abre uma licitação, a partir do momento em que ela abre uma licitação, ela vai dar um prazo, aonde serão então entregues para o poder público os chamados envelopes de propostas. Ou seja, meus amigos, em um determinado dia, marcado pela administração, pelo poder público, todas aquelas empresas, todos aqueles fornecedores, todas aquelas pessoas que estão participando do procedimento chegarão até a administração pública com um envelope contendo a sua proposta. Ora, essas propostas têm que estar em sigilo, para que um não conheça da proposta do outro. Até porque se conhecesse, antes da abertura, ele poderia modificar a sua, melhorar e levar uma certa vantagem em relação ao seu concorrente. Para evitar isso, é que é resguardado o sigilo das propostas, mas é até uma data
Porque vai haver um dia, um momento certo, em que todas essas propostas serão abertas, divulgadas, então assim vai se dar ampla publicidade e aí todos vão conhecer as propostas apresentadas. Mas até aquele momento, há necessidade total de que elas mantenham-se em sigilo. Claro, para que um não conheça da proposta do outro. Então deu para entender a importância desse princípio do sigilo das propostas. As propostas precisam se manter em sigilo até o momento da abertura dos envelopes. Bacana? Legal. Além desse princípio, nós temos também o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. E para a gente conhecer esse princípio, é legal a gente fazer um paralelo com o concurso público. Então, o concurso público é algo que geralmente você está mais afeiçoado, não é verdade? E olha lá, quando você se inscreve no concurso, você quer conhecer todas as regras atinentes àquele concurso. A data da prova, quando é que ela vai ser realizada, quantas etapas ela tem, quais são as regras de pontuação, como é que se faz para passar de uma fase para outra, quais as disciplinas que serão cobradas, quais as disciplinas estarão na primeira etapa, quais estarão na segunda, enfim. Você quer conhecer todas as regras atinentes àquele concurso. E aonde é que elas estão, essas regras do concurso público? Geralmente elas vão estar no chamado edital. Meus amigos, da mesma forma que acontece no concurso, acontece na licitação. Na licitação há regras também. Quando os participantes se inscrevem, eles também querem conhecer como essa licitação vai se dar. Qual é a modalidade de licitação? Qual é o tipo de licitação, que a gente vai conversar mais um pouquinho à frente sobre tipo e modalidade de licitação. Qual o critério que se tem, para a escolha do vencedor? Tudo isso, aqueles que participam do procedimento licitatório querem conhecer. Todas as regras atinentes àquela licitação. E elas também vão estar em um instrumento, que na maioria das vezes é o edital, mas nem sempre. Nós temos, por exemplo, a carta convite, que também é um instrumento convocatório, onde estão as regras atinentes àquela modalidade de licitação. Então perceba que a licitação, ela possui um instrumento convocatório e todos aqueles que se inscrevem, participam daquela licitação, estarão vinculados àquele instrumento. Da mesma forma que os candidatos que se inscrevem no concurso ficam vinculados ao edital do concurso. Eles não podem desrespeitar o edital, não podem passar por cima do instrumento. Tranquilo? Então o edital, inclusive, é um jargão muito utilizado, a gente costuma muito a falar isso, O edital é a lei, do concurso, ou o edital é a lei da licitação. Claro que tecnicamente não está muito correto, porque edital não é lei. Edital é um procedimento, Então ele é um instrumento, um procedimento, mas não é uma lei. Tecnicamente não é correto. Mas quando se diz que a lei da licitação é a lei do concurso, o que se quer dizer é exatamente esse caráter vinculante, mostrando que todos aqueles que participam ficam presos às regras atinentes, constantes nesse instrumento. Legal? Bacana. Por fim, a gente fala do princípio do julgamento objetivo. E esse princípio também é muito bacana, porque a gente tem a ideia de que quando a gente participa de uma licitação, a administração pública vai escolher o vencedor conforme os seus critérios. Os critérios que ela quiser. Por exemplo, chegam lá todos os licitantes, todos os concorrentes, apresentam suas propostas e a administração ali, observando as propostas, vai fazer a sua escolha, como ela bem entender. E não é assim. O julgamento da administração pública não é subjetivo. Ao contrário, é objetivo. Isso quer dizer que todos aqueles que participam da licitação, eles já conhecem desde o início os critérios de escolha do vencedor. Os critérios de escolha do vencedor são critérios estritamente objetivos. Você já sabe desde o momento em que você se inscreve qual o critério que a administração pública escolheu para determinar o vencedor. A partir desse princípio, surge aquilo que nós chamamos de tipos de licitação. Tipos de licitação. Olha só, então eu vou colocar aqui para vocês
quais são os tipos de licitação que nós temos. E olha aqui, ó, nós temos a licitação do tipo menor preço, tá acompanhando, ó? Menor preço. Temos também a licitação do tipo melhor técnica. Temos também a licitação do tipo técnica e preço. E por fim, nós temos o chamado maior lance. Esses, portanto, meus amigos, são chamados tipos de licitação. Esses são os tipos de licitação existentes. Então, todas as vezes que as pessoas vão participar de um determinado procedimento licitatório, eles já sabem que o julgamento vai ser objetivo, que a administração vai escolher um desses 4 critérios para ela estabelecer quem vai ser o vencedor. Então, se a administração, por exemplo, deseja contratar ou comprar um determinado produto, geralmente ela vai querer no menor preço. Aquele que trouxer o menor preço para a administração pública é aquele que vai sair o vencedor. Então esse vai ser o critério, o julgamento objetivo da administração pública. Ou ela vai escolher através da melhor técnica, ou ela vai escolher combinando os dois, técnica e preço, ou ela também pode ir no maior lance. Esses são os tipos de licitação. Olha só, vamos fazer um exemplo, vamos colocar um exemplo para ficar mais fácil para que você possa entender? A gente vai fazer isso, só que no nosso próximo bloco.